Durante 13 anos, ele serviu o Ministério Fogo, Paixão e Lágrimas do nosso amado e saudoso Gregório McNulty. E há mais de uma década, ele tem liberado uma mensagem sobre a nação brasileira com um grupo de irmãos unidos por um propósito, o Ministério 9 Graus. Eu estou falando do esposo da Neuza, do pai do Arthur, Júnior Mas. Júnior, em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra poder registrar essa conversa com você. E eu queria começar perguntando assim, você é o irmão mais velho de 3 irmãos, 3 músicos. Da onde veio essa herança? Primeiro é uma honra, Juliana, poder estar aqui com você. E, bom, eu sou o irmão mais velho, né, de 3, eu, o Igor e o Vic, né? É uma boa pergunta, assim, com relação à questão da música, né? Porque, de uma certa forma, na nossa família não existem tantos músicos. Mas a minha mãe tocava um órgão na igreja quando era mais jovem, né? Mas eu acredito que foi um chamado do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sabe? Que hoje os 3 são ministros de louvor, né? Os 3 estão envolvidos na área da música na igreja. E eu acho que é muito mais por influência do esforço da minha mãe nos tornar isso, do que especificamente um esforço nosso de querermos ser músicos, né? O Senhor que fez com que minha mãe se esforçasse tanto para que nós fôssemos, né, o que nós somos hoje. Né? Uau! E você disse que começou a tocar o primeiro instrumento com 8, 9 anos. Como é que foi isso? A minha mãe, quando tinha 7 para 8 anos, ela colocou eu numa escola de música na cidade de Ponta Grossa, nós morávamos lá, e ela queria que eu tocasse teclado, piano, né, um instrumento de teclas, né? E ela me colocou nessa escola de música. Eu, no princípio, odiava as aulas, eu não gostava, né? Porque uma criança de 7 anos, 8 anos é maçante música, né? Mas foi interessante que a partir do momento que ela foi insistindo, ela sempre foi bem insistente com relação à aula, primeiramente porque nós não tínhamos condição financeira, ela fazia um esforço sobre-humano para que eu pudesse ter essas aulas, né? Então, por causa de todo esse sacrifício que ela teve, né? Eu fui me envolvendo e fui fazendo, até enfim me formar, né, em toda a área musical que eu fiz. Eu cheguei até terminar os cursos que eu fiz, tanto piano como órgão na época. Né? Que legal. E ele contou algo bem interessante, que ele participava das vigílias com 9, 10 anos. Eu queria que você contasse essa experiência. Sim. Muito bacana. Então, desde sempre, que eu aprendi a tocar um instrumento, o primeiro lugar que eu fui tocar era na igreja, porque, de uma certa forma, minha mãe me colocou na aula de música para que eu exercesse esse encargo dentro da igreja, né? E quando eu tinha 8, 9, 10 anos, eu lembro a gente ia nas vigílias e eu era uma criança, né? Como qualquer criança, eu gostava de brincar na vigília, correr. Então eu chegava cansado demais depois de um dia inteiro de corrida e a gente ia para as vigílias e eu ia tocar os hinos, né, que eram selecionados para tocar na vigília, eu tocava. Eu lembro que eu voltava, deitava do lado da minha mãe no banco, dormia, né? E eu dormia todo, tipo assim, um tempo, enquanto as pessoas faziam as orações e liam os textos da Bíblia, né? E depois de um certo tempo, a minha mãe chamava, Júnior, tem tocar outro hino lá. Me dava um número, eu ia lá, abria no hinário, tocava, eu voltava a deitar de novo e dormir. Então isso ocorria assim com muita frequência. Sempre que tinha as vigílias, eu toquei nessa idade no coral da igreja, né, os hinos do culto normal, né, de domingo. Então, tudo que era relacionado a isso, eu era envolvido com essas coisas, né? Mesmo criança. E na vigília era interessante porque eu dormia, porque pra mim era difícil, né? Eu tava indo porque minha mãe mandava na vigília, né? E qual hino assim que você lembra dessa época? Ah, tem dezenas. Eu digo que eu acho que eu saberia, quem sabe, citar quase todo o hinário de cor, sabe? Mas, pra mim, acho que Grandioso És Tu é um hino que me marca demais, primeiro porque a letra é muito linda, né? É muito profunda, fala, né, da criação, fala do sacrifício, fala da eternidade, né? É um hino que fala de 3 coisas que são relacionadas à nossa vida, né? Eu até vou liberar um pedacinho dela aqui, e fala assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado dos grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando.
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Lindo. É um legado que essas músicas deixam, né, Júnior? Todas com uma história muito profunda de vida. E Júnior, assim, pegando o gancho da sua mãe querida, Dona Noemi, eu queria que você contasse um pouco dessas sementes lançadas na vida de vocês, a perseverança dela, o amor dela ao Evangelho e o desejo dela que vocês seguissem esse caminho. Sim. Falar sobre minha mãe e ainda relacionado a isso, Ju, me dá um prazer tremendo, porque desde que eu me conheço por gente, que a primeira lembrança que eu tenho relacionada à minha vida aqui na Terra me remete à minha mãe me levando a uma igreja. Minha mãe sempre investindo em nossas vidas espirituais, tanto colocando a melhor roupa em uma situação extremamente difícil financeira, mas nós tínhamos a roupa de domingo, a roupa de ir na igreja. As escolas dominicais, se nós morássemos longe ou morássemos perto, não fazia diferença, nós não faltávamos escola dominical. Eu acho que eu não faltei uma escola dominical, não lembro de ter faltado uma escola dominical até meus 18 anos. Primeiro porque minha mãe levava, segundo porque eu gostava, ela me aprendeu, me ensinou, a gostar, a ter prazer. A ter prazer, a amar e a escola dominical. Então, todas as sementes que minha mãe plantou foi sempre buscando para que os filhos tivessem uma vida centralizada em Deus, que Deus fosse o centro disso. E uma das formas dela investir nisso foi nos introduzindo a área da música, porque é uma área que você pode, de repente, usar isso para o teu prazer, mas você pode fazer isso como serviço para Deus, né? Como algo que você serve o teu Criador, né? E minha mãe sempre investiu nisso, pensando naquilo que nós poderíamos produzir para a igreja do Senhor. Depende que, né, com um entendimento lá atrás, completamente distinto do que um entendimento de hoje, mas extremamente puro, uma motivação pura de querer que os filhos servissem ao Senhor na igreja. E se eu falar para isso de uma forma particular em mim, a minha mãe pode dizer, eu fiz, deu certo. Uau, missão cumprida. Missão cumprida. Porque eu entendo que a minha vida, a questão musical na minha vida dentro da igreja foi preponderante para que eu pudesse me manter nos caminhos do Senhor. E até o momento em que eu entendi a questão da salvação e o sacrifício de Jesus, isso com a maturidade do tempo, mas até então eu ia porque ela me pedia, eu me sentia bem naquele ambiente. Mas chegou um momento que eu falei, agora eu quero servir a Deus com isso que eu faço. Mas assim, quando você fala chegou um momento, você não acha que a tua trajetória, ela já apontava o que você vive hoje? Você tinha esse entendimento? É isso que eu quero fazer, é nesse caminho que eu quero seguir? Sem dúvida. Eu percebi assim que quando eu comecei a ministrar louvor na igreja, eu tinha uns 9 anos mais ou menos, ministrar com um grupo de louvor, tocando, né, na época. Eu já sentia que eu fui chamado para aquilo. Eu vinha de um contexto religioso um pouco mais tradicional, né, mais reformado, mas ao mesmo tempo, mesmo em meio àquele ambiente, né, de liturgia bem fechada, eu sentia que o Senhor tinha me chamado para fazer aquilo. Então, é até interessante porque na minha infância, enquanto crianças brincavam de um monte de coisas, enquanto ficava na frente da televisão, eu ficava gastando todo o meu tempo com a música, com futebol e com música. Eu tenho uma história muito engraçada, que quando eu tinha 16 anos, eu era muito apaixonado por uma menina que tinha na igreja. Só que eu nunca tinha tido namorada. Eu gostava dela, era uma menina que eu gostava. E eu sabia que ela gostava de mim. Mas eu era tímido e
por outro lado, eu gostava muito da questão, eu nunca tinha tempo para isso, porque eu gostava muito da questão da música, dos ensaios do louvor. E teve um dia que ela falou para mim, falou para um amigo em comum, e falou assim, se o Júnior não vier falar comigo hoje, eu não quero mais saber, então... E nós fomos ministrar aquela noite numa igreja, e a hora que acabou o culto, nós estávamos envolvidos com o louvor, e o louvor estava fluindo. E eu fiquei no louvor até 10, 11 horas da noite. E resultado... Porque aquilo era importante. Era importante. E eu né, acabamos, somos amigos, toquei no casamento dela anos depois. Mas, porque assim, a música sempre foi algo que me chamou a atenção, e no Senhor eu sempre tive prazer em fazer isso. E eu entendo que hoje é simplesmente uma continuidade daquilo que o Senhor gerou há 20, 30 anos atrás. 30 anos atrás. E é um prazer, sabe? Eu sinto como se eu estivesse fazendo da primeira vez. E fazendo pela última também, para ver o meu Salvador. Essa é a ideia. Lindo. Júnior, vamos pular para uma fase da sua vida, né, que é uma história marcante, o tempo que você serviu no Ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. Como foi esse encontro com o Gregório? Assim, o Fogo, Paixão e Lágrimas para mim, e o Gregório, né? Gregório McNulty, foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. As pessoas valorizam muito a questão profeta, pastor, evangelista, avivalista. O Gregório para mim foi um pai, um amigo, sabe? Uma pessoa extremamente próxima, uma pessoa com quem eu dividi, né, os meus segredos, as minhas intimidades, e ele também, as dele comigo, por muitos anos. E é interessante, eu conheci ele em 1995, dia 31 de outubro de 1995. Teve uma conferência missionária na igreja que eu congregava, e ele foi pregar nessa igreja, nessa conferência. E eu estava ministrando louvor naquele dia. Eu lembro que eu estava tocando aquela canção Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus, Ele Exaltado, essas canções na época. E quando acabou aquela conferência, foi dia 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro, acabou aquela ministração, ele chegou para mim e falou assim, Júnior, que legal, que bom conhecer vocês, a igreja, eu morava em Guarapuava nessa época. Ele falou, vocês não querem viajar comigo quando eu vier aqui para o Paraná, né, para a região sul? Seria bom ter alguém que ministrasse louvor comigo junto. Eu tinha 17, 18 anos, imagine, foi... Que é isso, jovem mesmo. Um pastor falando para mim que aquilo que eu fazia desde minha infância era importante para o reino. Foi isso que eu senti. Eu não olhei pela viagem que eu ia ter, eu olhei pela possibilidade de servir. E desde aquele dia em diante a gente começou a viajar o ano de 96 algumas vezes, 97 outras vezes. E nessa época era o grupo de louvor da igreja local, né? Então eu viajava com esse grupo. Só que nesse tempo esse grupo foi se diluindo e eu fui ficando sozinho. Então eu fui viajando com ele sozinho. E a partir do ano 2000 eu comecei a viajar com muita frequência. Em 2000, 2001, 2002, 2003 e em 2004 ele me convidou para que eu fizesse parte integralmente do ministério. Eu sempre trabalhei secularmente, né? em paralelo ao ministério. Até porque eu não separo as coisas, mas eu sempre tive essa vida, né? Mas em 2004 ele falou assim, eu lembro dia 30 de dezembro, meu aniversário, no Jardim Botânico aqui em Curitiba. Eu vim lá de Arapoti, onde eu morava, me encontrar com ele aqui. Nós sentamos no Jardim Botânico, eu e ele. E ele falou, Júnior, Deus tem me falado que é tempo de você arriscar. Eu falei, arriscar como? Ele falou, não, você se lançar no Senhor, para cumprir um propósito, para dedicar o teu tempo a Ele com mais intensidade. E eu saí dali, peguei 250 km, voltei para casa, chamei a Neuza e falei, amor, o Gregório me falou isso. E ele falou assim, vai ser uma vida difícil, não é salário, é o Senhor que vai sustentar. E eu olhei para minha esposa e ela falou assim, vamos, o Senhor está chamando, nós vamos, seja para viver bem ou para viver em dificuldade. E assim eu fiquei até dia 1º de junho de 2008, foi o dia que o Senhor me falou que tinha dado tempo, que aquele era o momento, e eu saí por uma resposta de Deus. Deus para mim e para minha esposa no momento. Deus falou claramente que tinha dado o nosso tempo, né? O tempo de carregar as malas do profeta, de servir Ele. Então foi muito precioso. Eu acho que eu aprendi tanto sobre devoção com o Gregório.
gregório, tanto sobre intensidade, intimidade, sabe? Alguém que me ensinou profundamente nos bastidores, muito mais do que nas plataformas, sabe? E é um homem que marcou a minha vida, né? Eu brinco que eu dormi mais com ele do que com minha mulher nos primeiros 5 anos de casamento. Mas foram tempos extremamente preciosos, sabe? Eu aprendi demais a amar o avivamento, a amar os escritores dos hinos que eu canto, sabe? A amar os grandes avivalistas que buscaram avivamento sobre a terra nos séculos passados. Foi um homem que o Senhor colocou sobre o Brasil, sabe? Para isso. E como que você recebeu a notícia da partida dele? Foi como perder um amigo. Foi como perder alguém da minha família, sabe? Então foi extremamente dolorido. E eu vou dizer para você, Ju, que eu não esperava, se me perguntassem quantas pessoas você, no meio de 50 pessoas que morreriam do coração hoje, eu de forma nenhuma nomearia ele. Porque ele era um cara ativo, né? Muito saudável. Mas o Senhor optou por recolhê-lo, né? Mas, de repente, as pessoas podem até achar meio frio entender isso, mas é que quando a nossa relação é tão íntima, você não... A questão não tem a ver com quantas lágrimas você derrama, né? Tem a ver com quanto do coração a pessoa tinha. Quanto do seu coração a pessoa tinha, né? E uma coisa que mesmo alguns anos sem conversar com ele, o Gregório sempre teve meu respeito, minha admiração, sabe? E minha honra, eu sempre o honrei. É dolorido perder, mas eu sei que ele está no lugar onde ele tanto desejava. Era o que ele mais queria. É o que ele mais queria. Então, eu sei que ele está muito feliz. Não tenho dúvida disso. Com certeza. Júnior, então agora a gente vai falar sobre 9 graus e a primeira pergunta é: por que 9 graus? Tá. Então, vamos responder primeiro por que 9 graus. Então a gente estava buscando uma identidade no Senhor com relação ao nosso chamado. E eu e o Igor e o Davi, então, logo depois que eu saí do Fogo, Paixão e Lágrimas, nós continuamos em contato, porque nós sabíamos que o Senhor tinha algo conosco por tudo aquilo que Deus gerava entre nós em meio à adoração, mesmo no Fogo, Paixão e Lágrimas, né? E um dia o Igor me falou: Júnior, Deus me deu uma direção. Deus me mostrou Atos 16, 25 e 26. Lá fala Paulo e Silas na cadeia, quando eles estão presos e eles começam a adorar e liberar cânticos espirituais. E quando eles liberam esses cânticos, vem um tão grande terremoto. Esse terremoto derruba as cadeias, liberta, né, as algemas. E Deus me falou que eu fui procurar um nível mais alto de terremoto, é 9 graus da escala Richter. O que você acha da gente colocar isso? Ousadia, né? É Super. ousado. Mas sabia que eu entendo que então 9 graus é muito mais um objetivo e uma visão do que um lugar onde nós já estamos. Entende? Porque o que eu entendo é que a nossa adoração tem que chegar diante de Deus de uma forma tão pura, em que a gente gere, que o Senhor venha com um tão grande terremoto, desconstrua tudo aquilo que é nosso e construa tudo aquilo que é dele. Nosso nível de adoração tem que sair simplesmente dos momentos confortáveis e naturais para momentos desconfortáveis e difíceis. A nossa adoração não pode estar vinculada a um lugar, a um espaço e a uma comodidade, né? Então, 9 graus é isso. E o Senhor nos uniu, né? Desde 2004 eu estou com o Davi, 2005 o Igor, 2013 o Rodrigo, né, veio estar com a gente também, foi uma bênção do Senhor. E nós somos uma família, não somos uma banda. Sim. O Diferente. Igor falou algo bem bacana, assim, que são irmãos, homens que se uniram com um único propósito. Então eu achei muito interessante essa visão de vocês. E falando sobre composição, né, porque você gravou músicas autorais. E você me disse que você não para escrever, as coisas fluem, né? E como é que é isso? Como é que é o seu devocional, então? Eu gasto todo o meu tempo em devocional, eu fico com o teclado. Então, por exemplo, normalmente eu gasto minhas semanas em casa, 1, 2, 3 vezes por semana eu entro no meu quarto, no lugarzinho onde eu tenho, com o teclado, o Arthur vem comigo normalmente,
a Neuza algumas vezes. E eu sento e começo a adorar o Senhor. E em meio a essa adoração, são algumas vezes canções que eu já libero, algumas vezes são canções espontâneas, outras vezes são orações. E a partir desses momentos o Senhor sopra aquilo que eu devo liberar como canção. Então eu dificilmente, quase nunca, paro para escrever algo. Eu busco entender do Senhor e captar no ar as palavras que Ele está liberando para esse tempo. Eu entendo que eu sou, junto com os meninos, geradores de ambiente, né? E para isso eu preciso capturar as palavras que o Senhor está liberando no ar, para que eu possa trazer elas a um entendimento coletivo. Esse é o propósito. Então por isso que muitas vezes as canções que nós cantamos, de repente não são canções para estar em rádio, porque são canções para que filhos maduros entendam e se comprometam com aquilo que cantam. Então, por isso que eu entendo que as nossas canções são geradas em meio a profundos momentos de intimidade com Deus, para eu ouvir o que o coração do Pai está dizendo e eu poder traduzir isso, seja em algo extremamente vertical, ou seja, isso como uma chave para a igreja se apoderar delas, para poder continuar a sua caminhada. Por exemplo, uma música então, explica ela para nós. Qual você escolheria? Se fosse para falar sobre esse momento específico, a canção Comunhão do CD Resposta, para mim foi muito marcante quanto a isso. Porque nós sempre fomos um ministério voltado diretamente a canções verticais. Falando do Senhor, dele, das coisas dele, né, de coisas relacionadas ao Senhor. Mas nesse dia eu estava em casa, no Rio Grande do Sul, e eu comecei a liberar em casa, como eu estou aqui com você conversando, tá? Exatamente isso aqui. O Arthur tava com uma bateria de aqueles potinhos de sorvete de que bom, sabe? Vazios, ele montou do meu lado e ficou comigo. E de repente eu comecei a cantar, e comecei a cantar assim: um só Deus, um só Senhor, um só rebanho e um só pastor. Daí eu comecei a cantar isso, eu falei, bom, um só Deus, um só Senhor, é Novo Testamento, né? Se não me engano, Efésios ou Gálatas. Mas eu falei, um só rebanho, um só pastor, isso não é algo, não é o complemento desse texto. E o Senhor começou a me dar esse entendimento, existe um só rebanho, porque existe um só pastor. Não existem 100 igrejas na cidade, existe uma. E o Senhor está querendo trazer essa ideia de unidade sobre a igreja. E eu comecei a liberar um só batismo, um só favor, um só caminho, um só amor. E daí chegou um momento de refrão que eu comecei a cantar: faz-nos um para que possamos refletir os três, o Pai, o Filho e o Espírito. Faz-nos um para que possamos refletir vocês, né, a Trindade. E quando eu liberei isso, eu chamei minha esposa e falei: amor, vem cá, será que eu não estou ficando louco? Eu nunca cantei nada relacionado a isso. E ela falou: não, amor, é do Senhor, tem a ver com aquilo que Deus está escrevendo hoje sobre a terra, a unidade das pedras vivas, né? E então esse é um exemplo, foi uma canção que eu entendo que tem sido extremamente usada pelo Senhor para trazer um entendimento sobre comunhão, sabe? De liberar que o Pai e o Filho, né, são um no Pai, o Filho e o Espírito são um no Pai, para nós sermos um como eles são, 1 João 17, 21. Então são coisas que na verdade a gente medita na palavra, mas não é no momento de meditação naquele texto que eu libero a canção. Eu medito sobre a palavra, o dia que o Senhor quiser me dar a canção é Ele que dá, não é a partir da leitura que eu vou escrever algo sobre aquilo. Então o que tem acontecido comigo muito nos últimos dias? Eu tenho sentado para cantar, para adorar, e o Senhor me dá canções sobre textos bíblicos que eu li lá na escola dominical, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Ecoando hoje. Que eu penso, puxa, não é um texto que eu li ontem. Esses dias eu liberei uma canção em casa que falava assim: a minha comida será, a minha bebida será fazer tua vontade e estar satisfeito nela. Eu fiquei pensando, Deus, mas eu não li esse texto esses dias. Mas o Senhor começou a me lembrar da minha infância. Você leu esse texto lá atrás. De repente eu li várias vezes nesse meio. Mas a canção veio a partir dessa lembrança. Entende? Então tudo que a gente faz ou é espontâneo do quarto ou é espontâneo do altar. As canções Estou Correndo é uma canção que foi liberada, uma passagem de som
numa ministração. Na verdade, não teve passagem de som, porque ela se estendeu por toda a adoração depois. Outra canção, Jesus, eu quero ouvir tua voz, nós estávamos no Retiro da Alcance aqui em Curitiba, e nós fomos passar o som, e foi muito top, porque eu comecei a liberar: Jesus, eu quero ouvir tua voz, a tua voz é tão doce como o mel. Nós ficamos 4 horas cantando isso, e nasceu naquele momento. Nós ficamos 4 horas cantando sobre a sua voz é tão doce como o mel. Toca um trechinho dela, Júnior. Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui. A tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A sua voz é tão doce quanto o mel, é mais alta que os céus. A sua voz. Muito lindo. Essa é uma das minhas preferidas, tá, Júnior? Minha esposa também. Muito linda. Júnior, vocês têm 2 álbuns gravados e uma ministração gravada também. E o legal disso tudo, porque vocês disponibilizam, né, nas plataformas digitais. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses álbuns. Então nós temos o Princípio, que foi feito em 2013 ou 2014, acho que 2013. Foi um CD muito interessante, porque um amigo meu chegou e falou pra mim assim: Júnior, você precisava gravar um CD de novo. E eu falei: não sei, cara, não tenho tanta vontade de gravar. E ele falou assim pra mim: mas eu acho que deveria ser um CD didático, não um CD só espontâneo. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe, didático, pedagógico. E eu cheguei em casa e perguntei pra minha esposa, ela é pedagoga, eu falei: amor, o que quer dizer um CD didático e pedagógico? Daí ela me explicou mais ou menos o que ela pensava sobre essa questão. E o que eu sentei com os meninos e falei: então oramos sobre isso, e nós começamos a pegar todas as canções que o Senhor tinha nos dado de forma espontânea e compilamos elas de forma didática, para que seja para todo mundo poder cantar. Mais organizado. E foi interessante que nós não tínhamos nenhuma música até o dia anterior da gravação. Que isso. Nós chegamos lá e o Senhor, numa noite, eu lembro que nós ceiamos na noite anterior, eu e os meninos. O Senhor falou assim: pega um pão, pega o suco de uva, não vamos gravar nada hoje. Nós tínhamos 3 dias para gravar, isso já é um milagre, porque todo mundo trabalhava. E nós fomos lá, pegamos o pão, o suco de uva, ceiamos nós 5, nós estávamos mais com uns amigos juntos, 6 ou 7. E nós dormimos, e no dia seguinte o Igor tinha todo o CD desenhado na cabeça. E nós gravamos, e foi interessante, porque eu entendo que o CD, o Princípio, foi um CD que o Senhor nos deu para nos expor, entende? Uma liberação, né? Eu não gosto da palavra promoção, mas eu entendo que o Senhor promoveu o nosso encargo através desse CD. E não tem a ver com promoção em outdoors, nem em mídias, mas a promoção do depósito que tem sobre a gente relacionado à adoração. Então nós liberamos o CD, foi em 2013, nós demos, quem sabe 60%, 70% do CD na época a gente deu. E agora em fevereiro de 2016, nós liberamos o Resposta, e foi muito parecida a situação. Vocês gravaram em São Paulo esse CD, né? Gravamos em São José do Rio Preto, e no estúdio inclusive dos meninos, né, do Rodrigo e do Davi. E nós não queríamos gravar de novo a mesma história, mas o Senhor falou para nós que nós tínhamos que começar a liberar canções em tempos específicos. E foi interessante, Deus tinha nos dado muitas canções que tinham temas específicos. Só que nós nunca demos nomes a canções. Como eu não componho canções, eu ouço as canções, as pessoas me perguntam: qual o nome dessa canção? Aí eu dou a primeira letra da música: faz-nos você nos disse, sempre dava assim. Quando nós terminamos de gravar esse CD, o Senhor falou para nós o seguinte: leia todas as letras e sintetize todas elas através de uma palavra.
E nós começamos. Cultura do reino, nós sintetizamos, falava sobre a cultura do reino. Porém, a canção Essa Faz no Zoom, tinha o nome Faz no Zoom, mas nós começamos a ler, ela fala sobre comunhão. Então, a música se tornou comunhão. É interessante, daí nós escrevemos, o nome dela ficou manifestação, outra comunhão, outro posicionamento, oração, intimidade, entrega e aleluia, que foi a final. E quando o Senhor nos deu o nome do CD Resposta, o Senhor falou, agora vocês podem ler, que para vocês serem a resposta, vocês precisam estar na cultura do reino, precisam manifestar como filhos, terem comunhão, estarem posicionados em oração, íntimos, com a entrega da sua vida e adorando. Então, o CD Resposta, e o Senhor nos deu a direção, esse CD é um CD gratuito, é uma oferta de vocês para a nação. Deus nos deu, eu entendo, o encargo de remir a questão da adoração com esse CD. Entende? Não tem a ver de não cobrar. Eu não tenho problema de você vender um CD de uma forma, de um preço digno, né? Justo. Porque tudo tem um custo, Porque né? tudo tem um custo. Porém, o Senhor nos pediu esse CD como oferta. E nós liberamos. Foi muito legal isso, porque de uma certa forma a nossa expressão é entre os amigos, né? Não é uma expressão de mídia. E nós fizemos 4.000 CDs, nós demos acho que já uns 3.900, não demos 4.000 porque acho que nós não chegamos em tantos lugares. Mas nós liberamos para download gratuito no site, os dois, inclusive o princípio está lá também. Mas do Resposta foram baixados quase 17.000 CDs. É um milagre, não tem uma explicação para você fazer isso, né, de forma... Ou seja, o propósito ele está se cumprindo, né? As pessoas estão entendendo que não são canções simplesmente para você cantar na igreja. São canções para você entender que são ferramentas do Senhor para esse tempo, né? E a gente não quer perder o timing que Deus está fazendo. Então, por isso, essa questão. E a nossa ideia agora, futuramente, é pensar em ouvir as canções, gravá-las e liberá-las, de repente, no YouTube, numa plataforma fácil acesso. Até foi o Kelvin que um dia falou para o Igor, e isso mexeu muito comigo na época, Juliana, quando ele falou, se o Senhor dá canções, elas são por tempos, para um propósito, para um tempo, e isso na época falou muito comigo. Então, qual é a nossa ideia hoje? Deus dá as canções, a gente vai começar a liberá-las, de repente não com CD, mas de ter acesso a todos ouvirem a mensagem e poderem já se apoderar dela, para começarem a usar como ferramenta do Senhor para esse tempo. Esse é o propósito. Muito bom. Gente, vocês que querem fazer um convite para o Ministério 9 Graus, é só procurar nas redes sociais, querem ouvir as músicas, tem muita coisa boa no YouTube, no próprio site deles, 9 Graus, você também vai poder encontrar, e é muito bacana porque o Júnior sai de Santa Catarina, o Igor sai da Paraíba, os outros irmãos saem de São Paulo, então assim, há todo um deslocamento em favor de uma mensagem, um propósito de uma mensagem. E, Júnior, tão bom estar conversando, a gente tem tanta coisa para conversar, mas eu queria que a gente terminasse com uma música que você acabou de receber, e eu queria que você contasse um pouco da história dela. Então, vou ser bem breve, no final do ano eu tive uma transição de cidade, né? Eu me mudei de uma cidade para outra, e nós estávamos procurando casa para alocar, e nós estávamos hospedados na casa de um pastor, amigo nosso, e sabe aqueles dias que você está com tudo na mão? Eu tenho valor para alugar casa, eu tenho as condições legais para você alugar uma casa, eu tinha tudo certo, mas não tinha casa. Nós procuramos 50, 60 casas, né? Vimos dezenas e nenhuma delas se adaptava àquilo que a gente precisava. E não era questão de serem boas ou más, ou grandes ou pequenas, a casa que o Senhor queria pra gente. E chegou num certo dia que eu e minha esposa falamos assim, acho que Deus não nos quer nessa cidade, porque nós temos tudo, dinheiro para pagar o aluguel, temos todos os documentos na mão e não tem a casa. E nós sentamos, oramos e falamos, se o Senhor não nos der essa casa até amanhã, nós vamos entender que não é aqui, nós vamos procurar outro lugar. E nós oramos, e na manhã seguinte apareceram 3 casas, e dentro dessas 3 casas nós escolhemos uma, e é a casa onde nós vivemos hoje. E eu fui agradecer ao Senhor, sabe? Porque eu falei, puxa Deus, que bênção, né? O Senhor queria que a gente estivesse aqui mesmo, então o Senhor abriu essa porta. É uma porta totalmente
do Senhor, não tem como eu humanamente estar fazendo o que eu estou fazendo naquele lugar. E a hora que eu sentei para adorar na casa desse pastor ainda hospedado, porque a gente ia se mudar daqui uns dias ainda, eu comecei a liberar essa canção, e ela fala sobre a soberania de Deus, que não tem a ver com o quanto de recursos eu tenho, nem pelo quão talentoso eu sou, nem por quanta habilidade ou capacidade humana que eu possa ter, mas é pela vontade soberana dele. Ele tem o controle de todas as coisas, nada escapa dos olhos de Deus. E o dia que nós entendermos isso como filhos, que nós devemos recorrer a Ele em toda e em qualquer circunstância, não somente naquilo que eu acho que Ele é poderoso para fazer, mas mesmo naquelas que eu acho que eu tenho condição de fazer, nós vamos ter um relacionamento com Deus muito mais intenso e profundo. E essa canção nasceu em meio a essa situação, e como eu disse antes, eu entendo que ela até é um divisor de águas, sabe, da gente olhar para o Senhor e começar a falar: Deus, quem o Senhor é, declarar sobre as situações o que Ele é, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. És o princípio e o fim, tudo está em tuas mãos, e nada escapa dos teus olhos, Senhor. Reinos e principados, potestades e governos, todos se rendem ante a ti. Soberano, tens o controle sobre tudo e todos, tens o domínio e o poder em tudo. A glória e majestade estão em ti. Sim, tu és soberano, tens o controle sobre tudo e todos, tens o domínio e o poder em tudo. A glória e majestade estão em ti. Sim, és o princípio e o fim, tudo está em tuas mãos, e nada escapa dos teus olhos, Senhor. Reinos e principados, potestades e governos, todos se rendem ante a ti. Soberano, tens o controle sobre tudo e todos, tens o domínio e o poder em tudo. Sim, a glória e majestade estão em ti, Senhor. Tu és soberano, tens o controle sobre tudo e todos, tens o domínio e o poder em tudo. A glória e majestade estão em ti. E toda glória e honra sejam dados a ti. Toda glória e honra sejam dados a ti. Toda glória e honra, sim.
sobre tudo e todos. Tens o domínio e o poder em tudo. A glória e majestade estão